Porque aqui você já sabe que cada voz carrega uma dor, mas que essa dor pode ser caminho de cura para outras pessoas. Porque o Vozes que Curam é um lugar especial para você ser quem você é, porque é o seu podcast. No episódio de hoje, minha convidada é muito especial. Ela apareceu na minha vida há mais ou menos uns 2 anos e uns quebradinhos. De um jeito distante, mas com um carinho absurdo. E hoje é tão próximo que eu não sei mais se trabalha junto, se é amiga, se é coach, porque é tanta coisa, mas o mais importante é alguém que Deus colocou na minha vida para transbordar em amor. Aparecida Moreno, seja muito bem-vinda ao Vozes que Curam. Obrigada, Clara. Fico até emocionada, né, gente? Quanto elogio, quanto carinho. Vindo dessa mulher, eu recebo. Só posso dizer que é muito recíproco. Amém. De verdade. Amém. A gente foi nem sei como começou. A gente começou a se aproximar. E hoje, assim, eu não me vejo não passar um bom dia ou uma boa tarde. Eu tenho que falar com Maria Clara. Com certeza. E aí, para vocês que ainda não conhecem, ela é Sidoca, viu? Para mim, então já se acostumem. Mas Sidoca, para quem não sabe, nem quem é Aparecida Moreno, nem Sidoca, quem é você? Fala para todo mundo. Bem, a Aparecida Morena é uma pessoa que hoje está sabendo melhor se identificar. Eu sempre fui uma criança, Clara, muito apegada à família, muito apaixonada pela vida. Bicho, então, nem se fala. Gente, ó, em nome de Jesus, se vê algum negócio de um cachorro passando mal, algum animal sofrendo, não encaminhe para a Sidoca. Agora, aqueles vídeos fofos, pode enviar, porque ela tem um coração gigante, assim, para os animais, que só pode vir de Deus, viu? Que não tem outra explicação, não. Pois é, eu sempre fui, desde criança, muito apegada a bicho. Lá em casa sempre teve cachorro, gato, galinha, enfim. Sempre gostei de me reunir em família, sempre sou muito família. Quando eu era muito pequena, eu era tímida. Não me pergunto por que o que destravou, mas de uma certa idade, 12 para 13 anos, destravei a falar e quase não parei mais. Sou uma pessoa que sempre tive uma intimidade com Deus, não entendia quando criança, essa espiritualidade, essa conexão, que ele já me trazia, mas eu não tinha uma base, eu não tinha alguém que me orientasse. Minha mãe católica, mas não era católica praticante, era aquela católica que tudo que acha que vem de Deus é de Deus, então me apresentou outros caminhos. Sim. Que hoje eu sei que não eram de Deus. Mas eu sempre tive essa ligação. Coisa boa. E é interessante, na verdade é bênção, né? Como as coisas se interligam. Porque o universo profissional, né, nos aproximou, né? Fez com que a gente se encontrasse. E de lá para cá, tantas coisas incomuns vão aparecendo. E não é à toa que você está aqui hoje, porque esse incomum se tornou real. E esse incomum de dor se transformou em cura também. Porque, assim como na sua vida, eu também tive momentos de muita alegria, mas também tive momentos onde eu descobri que a vida não era perfeita. E aí eu queria ouvir de você quando foi que você, de fato, entendeu, percebeu, descobriu que a sua vida não era perfeita. Eu não achava que eu ia me emocionar no início, não, mas vamos lá. Eu sempre fui muito apaixonada pela vida e por pessoas, por vidas. E eu sempre fui de ter muitos amigos. Eu dizia, eu tenho muitos amigos. São incontáveis. Só que com o dia a dia, você vai aprendendo que nem todo mundo é seu amigo. Eu tive uma criação, a minha mãe me criou muito bem, meus pais. Mas eu fui meio que podada de algumas maldades do mundo. Sim. Então, eu não cheguei a conhecer falsidade. Eu sabia que existia gente ruim, mas eu achava uma coisa tão distante. Sim. Na realidade, eu comecei a entender que existia tudo isso já adulta, trabalhando, quando eu me deparei com algumas pessoas que não eram tão amigas como eu pensava, que eu compartilhava meus assuntos bem pessoais. Enfim, tudo isso me gerou uma frustração muito grande. Não culpo meus pais, mas se eu tivesse sabido antes que existia de fato pessoas ali que poderiam estar no convívio do trabalho, da família, da igreja, eu poderia ser mais, não vou dizer reclusa, porque não é meu jeito, mas eu poderia medir mais as palavras, saber com quem eu estou me aproximando. E isso, quando eu descobri, foi um baque, porque eu já havia perdido meus pais. Então, aquela proteção de papai e mamãe não tinha mais. E agora, quem? Chapolin Colorado, quem poderá me defender? E foi Deus que me defendeu. E é o momento mais lindo,
Eu vivi um momento na minha vida onde eu não tinha mais nada. E eu conto no livro isso. E foi nesse momento que eu não tinha mais nada, que o ser humano dizia que era importante, que eu entendi que eu não precisava de nada do que eu não tinha. A única coisa que eu precisava era Deus. Mas é desafiador até a gente chegar aí. Porque a gente cria necessidades, e necessidades que se tornam abismos, porque a gente deposita essa necessidade em outro ser humano. E a gente se decepciona. Porque nem todo mundo tem uma criação sólida, mesmo que disfuncional, porque se você está aí achando que a minha criação, a minha casa é 100% funcional, ou a decida é 100% funcional e a sua que não é, não. Em todos os lares existe algum percentual de disfunção, porque não tem como a gente ser perfeito. É uma alma humana diante de outra alma humana que decide estar junto para criar uma história. Né? E apesar de todas as alegrias, tem circunstâncias que a gente vai vivendo onde a gente diz, para que eu vivi isso? Uhum. E nesse olhar, você teve uma criação mais protegida nesse sentido, eu não tive tanto, mas que não fez com que nem eu nem você estivéssemos ilesas a sofredores. Sim. Porque na hora que a gente coloca a nossa necessidade dependendo de uma expectativa em outra pessoa tão imperfeita quanto nós, é onde a gente cai. E a gente conhece o bendito fundo do poço. Uhum. Quando a gente acha, não, mas tem outra pessoa que vai me ajudar, eu vou mais além. Isso não faz com que todo mundo seja ruim, não é isso. Sim. Mas a gente entende que eu tenho que estar disponível a receber ingratidão, desamor, deseducação, Sim. falsidade, porque está na gente. Enquanto a gente não estiver em Deus lá, depois de dizer tchau aqui para essa terra e estarmos diante dele, as coisas ruins vão existir. Só lá que não vai ter nada disso. Sim. Né? E nesse processo eu também me deparei com algumas pessoas, e eu sempre dizia, eu não chego nesse fundo do poço, porque eu já estava em Deus, eu já tinha o conhecimento do comportamento humano, mas as pessoas não são 100% previsíveis em muitos aspectos, principalmente quando a gente está envolvido emocionalmente, é o que eu digo muito. Quando a gente está de fora da circunstância, é fato a gente dizer, é só consertar assim. Não, fulano não viu isso. Não, fulano não consegue fazer aquilo. Né? Mas quando a gente está no meio das nossas emoções e dos nossos sentimentos, tem coisas que a gente não vê. E aí é nessa lacuna que a gente deposita a nossa expectativa do outro. E é onde vem a decepção. E para nossa sorte e alegria, baseada em amor e misericórdia, Deus disse, aí vem cá. E tenho certeza que Deus tentou outras didáticas com você, para você enxergar. E Deus tentou outras didáticas comigo e a gente não entendeu. E aí precisou ser nessa dor, não porque Deus quis, mas porque a gente deu brecha para o inimigo e permitiu que ele fizesse algumas coisas na nossa vida. E aí quando a gente caiu, Deus vem e diz, ei, você não precisa nada disso não. Fique em mim, que eu vou lhe mostrar de verdade o que é que você precisa. E aí parece que a chavinha vira, né? Muito. É muito claro essa chave. Dá um estalo. E tudo que você falou aí, eu fico olhando, eu não preciso falar mais nada, viu, gente? Ela já disse tudo. Mas pelo meu olhar, como ela disse, cada um vai ter sua história, sua vivência, sua dor. E como eu tinha essa impressão de que a vida era muito boa, tudo muito colorido, e as pessoas que me abraçavam realmente gostavam de mim, quando você percebe que não é bem assim, e como Maria Clara, eu já tinha Deus na minha vida, eu já buscava, já orava, eu fiquei um pouco... Foi muito decepcionante. Mas a vida seguiu. A vida segue, na realidade. Porém, eu passei outros processos que vieram. E eu atribuo muito isso... justamente essa... da minha infância, essa super proteção. Que eu fui uma pessoa... muito... Não vou dizer mimada, mas muito bem cuidada. Sim. Mas eu não tinha uma orientação financeira. Apesar que minha mãe sempre dizia, guarda dinheiro, você gasta demais. Mas nunca ninguém sentou comigo para ensinar, para dizer, claro, o erro foi meu? Foi. E assim desencadeei um problema financeiro muito grande mesmo. Mas Deus sempre ali cuidando de mim. Sempre. Claro, vem pensamentos intrusivos, vem tristeza profunda. Algumas pessoas se aproximam, outras se afastam. Isso é muito comum acontecer. Só que o meu processo foi pesado porque eu não queria compartilhar com outras pessoas. Mas por que, Cida? Você é orgulhosa? Não.
Porque eu nunca gostei de incomodar. Por que eu iria incomodar os meus familiares? Mas eu me envolvi em débitos que eu não consegui mais honrar os compromissos e isso me deixou quase... Eu adoeci, na realidade. Porque quando você tem como base honra, honestidade, e você vê que aquilo está fugindo do seu controle, não porque você nunca quis atrasar uma conta, você não quis enrolar ninguém, mas isso está acontecendo e muito frequente, desestabiliza. Com certeza. E eu não soube tratar isso. E é muito forte, e é importante você trazer esse ponto, porque volta ao sentido das emoções. A gente pode estar vivendo situações distintas, mas pela mesma emoção motivadora. Porque você traz, né, essa disfunção financeira que você não conseguiu driblar em dado momento e que trouxe dores para a sua vida, né? Eu trago o oposto. A minha família, eu vou dizer, era com muito respeito, tá? Era totalmente disfuncional. Em qual aspecto financeiro? As pessoas ganhavam bem, mas inexplicavelmente empenhava-se joia, atrasava-se conta, não conseguia pagar o IPTU todo de uma vez e entrava em cheque especial todos os meses. E eu olhava para aquilo, como eu não entendia de valor monetário das coisas ainda por ser muito nova, eu dizia, que desorganização é essa? A vida é só isso? Ver minha mãe, ver minha avó, todo mundo repetindo esse padrão de não conseguir viajar, de não conseguir passear. E aí o medo de repetir isso fez com que eu me segurasse tanto que eu deixasse de usufruir muita coisa para ficar olhando um dinheiro ali. Então eu sempre trabalhei muito e eu usufruía pouco. Apesar de que, desde que eu me tornei independente, maior de 18 anos, eu tinha meu momento de viajar, sim, a passeio. Eu sempre comprei a roupa que eu quis. Materialmente, eu sempre vivi de uma maneira tranquila. Nunca parei no ponto de dizer, meu Deus, eu vou pagar o quê? Eu não tenho como pagar, eu estou em dívidas. Eu não vivi esse sentimento, graças a Deus. Mas é o mesmo medo de deixar passar possibilidades na sua vida por não querer arriscar. Porque talvez se arriscasse, fosse viver a mesma coisa que a mãe vivia, que a avó vivia. Então, por isso, quando eu trago a questão da emoção, do sentimento como orientador das nossas tomadas de decisão, é por isso. Porque eu não precisei experimentar a dívida. Mas isso me fez perder inúmeras possibilidades de crescer. E hoje, Clara, quer dizer que você sai por aí gastando? Não, continuo entendendo sobre equilíbrio financeiro, mas eu percebo que eu não preciso deixar de ousar sobre um investimento maior, sobre algo maior, porque eu não repetirei o que minha família viveu e eu declaro, eu profetizo e trabalho todos os dias para isso. Mas o sentimento está ali, é um olhar intenso todos os dias para não se repetir. E às vezes, talvez não sei se você sente isso, é como se fosse estar em alerta o tempo inteiro para que isso não acontecesse e um processo para sair daquela realidade, porque também não é da noite para o dia, né? Não é. E interessante, olha só. A gente já conversou tanto e o que você me falou agora, a nossa história é parecida, só que muda uma palavra. Você disse que tinha medo que se repetisse tudo que você via, sua mãe, sua avó. E o meu é o inverso. A minha família sempre foi muito financeiramente educada, todo mundo muito tranquilo nas suas finanças, dívida todo mundo tem, mas nada. E talvez você teve medo e eu tive segurança. Sim. Porque eu achava que não ia chegar. Porque eu tive uma vida mesmo de classe média baixa, mas com tudo que uma pessoa pobre tem. Comecei a trabalhar aos 17 anos e o meu dinheiro era só para o meu bel prazer. Eu não tinha responsabilidade em casa, nem eu nem meus irmãos. Quando meus pais se foram, que eu comecei a viver e saber quanto custava uma água, uma luz, uma feira, eu não soube administrar. Continuei ganhando, trabalhando, porém era como se eu quisesse viver a vida que eu tinha quando... Então, assim, nunca deixei de comprar uma roupa quando eu quis. Um perfume eu tinha vários. Eu me alimentava daquilo que eu... Maquiagem eu tinha... parecia com um salão de beleza em casa. Quando eu comecei a ver as contas chegarem, eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que saber administrar. Mas eu não queria perder aquele padrão, digamos assim. Sim. Me culpo, mas passou, agora é do zero.
começar agora. Eu sei hoje o valor de cada real e eu digo, gente, quem puder, oriente seus filhos. Muito ou pouco, mas oriente, porque é muito importante. Porque amanhã ou depois, quando eles estiverem só, caminhando com as próprias pernas, eles vão sentir essa dificuldade. Porque, de fato, você pode ganhar muito, mas se você não souber administrar, você pode ficar sem. Uma coisa que a gente vê muito na inteligência emocional, quando a gente traz mentalidade financeira, é que não importa quanto você ganha. Importa a maneira como você age diante das suas emoções ao olhar aquele dinheiro. E você tocou no ponto que eu acho crucial. Nós ainda não somos mãe, biologicamente falando, né? Nós somos mães de muitos alunos, de muitos sobrinhos, né? Você, no caso dos seus animais, dos seus pets. Mas o quão importante é você realmente direcionar uma criança para o mundo. De chegar e dizer, filho, você tem muito, mas para permanecer com muito será necessário isso. Se você não fizer isso, você vai sofrer com isso. Para que a criança entenda que, ao contrário da organização, vem a dor. Sim. Da mesma forma, nós não temos, nós sofremos pela ausência. O que é que você pode fazer diferente do que nós fazemos para você não viver isso? É isso. Porque, como falam, né, a gente prepara filho para o mundo. Sim. E aí os pais, normalmente, eu digo isso com muito amor, porque os nossos pais nos ensinam que eles foram aprendendo no decorrer da vida. Então, se eles não ensinam para a gente, é porque ninguém ensinou para eles. Então, essa cobrança, esse julgamento não tem que existir. Isso. Então, se você que está aí ouvindo isso, pensa, meu pai não me ensinou nada, a culpa é dele. Não. Ele também não teve a oportunidade de que alguém ensinasse a ele. Ele foi vítima de outra vítima que também não tinha esse conhecimento. Mas se você está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, recai sobre você a autorresponsabilidade de dizer, a geração que vem a partir de mim vai ter sim um entendimento. Se vai ter muito, se vai ter médio, se vai ter pouco, a partir do seu referencial, aí é outra coisa. Mas esse entendimento pode partir de você agora. Senão a sua geração vai sofrer com você. Aí será que seu filho ou sua filha vai ter a oportunidade de estar numa conversa assim, para falar sobre emoção, sobre sentimento, sobre direcionamento? Então, chega num ponto, Sidoca, que eu vejo o mundo julgando muito, criticando muito e compreendendo menos. Muito pouco. Porque é muito fácil você olhar, como eu vi esses dias, por exemplo, uma pessoa dizer que um colaborador fez empréstimo na conta do banco, vinculado à empresa, é porque é um desorganizado, não sabe se organizar com nada, não importa. Gente, você não sabe a dor que aquela pessoa viveu até chegar ao ponto de fazer esse empréstimo no banco vinculado à sua conta empresarial. Sim. Quer dizer que você vai chegar lá e entregar aquele dinheiro de presente para ele? Não. Mas não julgue, entenda. E explique a racionalidade do banco. Mas tenha compaixão, porque o outro não vive a mesma dor que você vive. E aí, como é que a gente quer que o outro tenha compaixão das nossas dores, se a gente não tem compaixão pelas dores do outro? Pois né? eu ainda digo além, um pouquinho, você pode explicar muito melhor, porque você domina o assunto. Às vezes, e eu digo porque eu já escutei isso da minha família. Por meus irmãos não terem tido esse problema, como você chegou a isso? Como pode? Tipo assim, tivemos a mesma educação, a mesma criação, e você chegou. Vai demorar um pouquinho para eles entenderem, mas isso tem muito a ver também com o emocional. Sim. Que eu expliquei agora. Eu tinha um padrão de vida, não soube lidar com isso, me envolvi em débitos, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que em todo o tempo Ele esteve comigo. Levantou pessoas para me ajudar. Eu, quando não quis falar, Ele criou situações para eu desabafar, porque eu não ia aguentar. E aquilo me ajudou bastante. Porque quando você fala para alguém que realmente se importa com você, se ela não tiver R$1 para lhe dar, mas só em ela ouvir, sem julgar, nossa, você não sabe como. Não tem preço. Tem uma frase que normalmente eu costumo dizer, você já ouviu algumas vezes? Nós somos um amontoado de pessoas querendo receber amor sem saber amar. É sobre isso. A gente quer sim atenção, a gente quer carinho, a gente quer misericórdia, a gente quer amor, a gente quer tudo mais bonito que exista. Só que a gente quer receber das pessoas que muitas vezes não têm esse entendimento total, nem nunca sentiram isso. E aí começa o seu desafio. E você tocou num ponto de que a criação foi a mesma. Eu hoje penso um pouco diferente, eu já verbalizei muito isso. Que não é bem a mesma. Você pode ter sido criado na mesma casa,
com os seus irmãos, seus primos, ter o mesmo pai, ter a mesma mãe. A genética é a mesma. A gente superabunda isso. A gestação da sua mãe com seus irmãos é diferente da gestação da sua mãe para com você. Em outro episódio, quem não lembrar do que eu vou dizer agora, porque não assistiu os outros, vai assistir, eu trago que desde a hora que a gente está na barriga da nossa mãe, a partir da 4ª semana de vida, a gente tem conexões neurais. E a conexão neural é a possibilidade de sentir um sentimento. Então, se na gestação do seu irmão, o seu pai era ausente, que ele estava com sua mãe, não tinha paciência, era o primeiro filho, eles ainda eram muito jovens, é impossível o seu irmão ser como você. Onde já teve uma mãe que já sabia, já tinha mais segurança, porque era um segundo filho, era um pai que já estava mais maduro, que já trabalhava menos fora, conseguia ficar mais em casa, porque ganhou autonomia no trabalho, ou até se tornou até mais carinhoso, porque entendeu, caramba, são hormônios, a mulher não escolheu estar estressada ou ter um desejo de madrugada, faz parte. Então, possivelmente, a sua reação é completamente diferente que a do seu irmão. Então, a gente não pode cobrar que um filho seja igual a outro. E eu lembro muito que eu vivia comparativos. Eu não sei se você viveu na sua casa, que eu não tive irmãos, mas eu tive primos. E eu tenho uma prima que eu amo muito, que é madrinha minha também. Ela é 10 anos mais velha que eu. Eu tenho 37 e ela tem 47. E sempre a gente foi comparada. Ah, porque sua prima é mais quieta e você não para quieta. Ai, porque sua prima sabe silenciar, você quer falar toda hora. Não, porque você só quer trabalhar, tá no meio do mundo e andando e não para. Não seja como sua prima, que ela é mais tranquila com as coisas. E aí o tempo foi passando e eu tive o entendimento que ambas estavam reprimidas. A ponto de eu ouvir, queria ter sido como você. E eu carregando um peso porque as pessoas queriam que eu fosse como ela. Então, são coisas que a gente vive que se a gente não tem o entendimento da ciência, que Deus que deu, a gente fica nesse limiar de dizer eu sou certo, eu sou errado. Gente, talvez ninguém seja 100% certo nem 100% errado. A gente só quer ser compreendido e orientado. Isso. E a orientação começa de onde? Da nossa infância. E é tão lindo como Deus abençoa uma família. E, em paralelo, a gente vê como o inimigo tem testado as famílias. E não é à toa. Porque é dali que frutifica. Não tem como frutificar de outro local. Se a nossa vida hoje conseguiu frutificar por um conhecimento externo, por um amor externo, foi porque Deus disse, não, eu sei que ela não vai conseguir suprir isso dali daquela casa. Mas eu vou fazer ela ter um entendimento, ela vai encontrar tal local, tal pessoa, o entendimento vai vir, junto com o entendimento eu vou entregar o meu amor. E aí ela vai ser esse canal dentro da casa dela. E às vezes pode acontecer isso com a gente. Eu tenho um testemunho muito bonito para contar, não vai nem dar tempo. Dá sim. Vocês não vão esperar? Que eu vou esperar. Não, mas posso resumir o seguinte. Quando a gente fala em essa espiritualidade que eu sempre tive com Deus, essa intimidade, essa comunhão, desde muito nova, sem entender bem. Nesse processo que eu passei, bem difícil, mas tive medo, sou ser humano. Duvidei da minha fé. Eu nunca duvidei de Deus, nem do poder dele. Mas eu duvidei da minha fé. Me senti só. Mesmo sabendo que ele é onipresente. Porque às vezes Deus se cala por algum motivo. Então tudo é uma conexão, tudo é um conjunto. Quando eu disse aqui a vocês que eu engajava com coisas fúteis. Eu achava coisas importantes, mas eu achava coisas fúteis. Eu adorava dar presentes. Minhas amigas sabem, quando elas veem esse podcast, vão saber. Tem uma que dizia assim, você é Papai Noel, por acaso? Porque se eu passasse na rua e visse algo que lembrasse Clara, eu vou levar pra Clara. Eu queria nem saber quanto custava. Mas eu sempre gostei. Não me pergunte o porquê, mas eu sempre gostei, porque eu tive muita coisa boa, então eu queria retribuir de alguma forma a vida, as pessoas. E quando eu me vi só, sem poder honrar meus compromissos, sem poder presentear alguém, me presentear, como eu falei. E eu sei que Deus também, de alguma forma, mostrou que aquilo ali tudo não tem importância nenhuma. Uhum. Que dinheiro é necessário? Sim. Mas não é tudo. A presença dele é tudo.
por diversas noites. Eu dormia chorando, pedindo para Deus me levar. Diversas noites. Ah, Cida, é pecado, você é cristã. Eu sei que eu estava errada. Mas naquele momento era tudo que eu queria. Se eu não podia resolver, eu só queria que ele me levasse. E quando eu acordava, antes de abrir os olhos, que eu percebia, eu dizia, por que não me levou? Alguns pensamentos pesados vieram, sim. Mas hoje eu olho assim e digo, obrigada, Senhor. Porque vi os pensamentos, eu repreendia, eu dizia, eu não quero isso, pra mim não é assim que eu vou resolver, eu quero viver, eu quero resolver. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. E eu já tive diversas provas, nem precisava pedir, mas diversas provas que Ele existe, que Ele me ama e que Ele estava comigo. Apesar de tudo que eu estava passando, eu nunca duvidei. Eu só achava que eu não merecia, ou que, enfim. Não sei. Assim, é muito estranho por eu ter tanta fé e me via, tipo, eu tô só aqui. E depois vinha, eu chorava, pedia perdão e ele me mostrava que... Ele já me mostrou diversas vezes, através da palavra, da própria palavra, através de pessoas, da minha família. Gente, eu sou muito grata aos irmãos que eu tenho. Muito grata a Deus. E quando eu olho para alguns, assim, que a gente tem coisa de irmão, que arenga e tal, se chateia, se estressa, porque temos comportamentos diferentes, perfis diferentes. Mas eu digo assim, eu olho para minha irmã, tem um pouquinho da minha mãe ali. Eu olho para meu irmão, tem um pouquinho do meu pai também. E como não amar os meus irmãos, mesmo que eles nem ligassem para mim? Porque eles são um pouco das pessoas que mais eu amei na vida. Às vezes eu penso, se o senhor recolheu porque é natural os pais irem antes dos filhos, mas às vezes eu penso até para mostrar que eu só dependo dele, não do meu pai nem da minha mãe. Eles eram emprestados. Mas eu dependo exclusivamente do meu Deus. E o meu melhor amigo, eu dizia que, eu iniciei dizendo que eu tinha diversos amigos, inúmeros amigos, continuo tendo muitos amigos. Mas o meu melhor amigo é Cristo. Ele que está ali. Às vezes eu ficava sozinha no quarto assim, eu sentia. Ele está ali. E eu conversava com ele como eu converso aqui com você. Uhum. E é impressionante como ele responde. Responde coisas simples e coisas incríveis que ao olho humano não tinha saída, não tinha lógica, não tem. E tem. Então, sou grata pelos amigos. Eu tenho uma amiga, não vou nem citar nomes aqui, porque senão eu vou pecar. Mas tem umas que me ajudaram nessa batalha. Muito, 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 muito. Agradeço a Deus por me apresentar na área profissional, a PDL, que abriu portas na minha vida e tem aberto ainda. Fez conhecer você, Clarinha. Brandi, que é muito gente boa comigo. E assim, passou Ilana, Ana Lu, assim, pessoas que talvez a gente não tenha, daqui a 5 anos eu nem tenha mais contato. Mas vai ficar um pouco da história, da risada, do carinho, que sempre foi muito recíproco. Então, eu sou uma pessoa muito grata. Quando eu disse que eu era jovem, criança, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo, eu passei por momentos em que eu acho que eu era a pessoa mais infeliz. Quando me vi sem pai, sem mãe, sem R$1 na conta, cheia de dívidas e julgamentos, e pressão. Foi pesado. Mas o Senhor esteve ali comigo, me mostrando, me ensinando, e eu sempre orando e buscando, me dá sabedoria, me dá graça, abre porta de trabalho, eu preciso trabalhar, me direciona que eu quero trabalhar, eu não quero que caia de graça do céu, não, eu quero trabalhar. Eu quero fazer algo bom, como eu sempre fiz. E ser remunerada para isso. E hoje eu olho e digo, obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, nem permitiu que eu fizesse o que os meus pensamentos, que não eram meus, mas eu acredito que setas malignas, faziam pensar.
se antes eu era muito feliz, hoje talvez ainda não seja muito feliz. Ainda faltam algumas coisas. Mas eu olho para trás e digo assim, grata eu sou. Eu posso não ser feliz como eu era, posso voltar a ser um dia, mas uma coisa eu sou, é grata. E é lindo esse olhar, e eu corroboro desse mesmo olhar, porque na hora que a gente tem tudo e se vê sem nada do que a gente foi ensinado que era necessário, a gente consegue abrir nosso coração ou não ao preenchimento desse espaço com a única pessoa que é capaz de preencher, que é Deus. É muito bacana ter um bom trabalho, mas se eu não tiver um sentimento forte no meu coração de pertença, de capacidade, de merecimento para aquela profissão, não funciona. E quem consegue trazer isso de maneira genuína é Deus. Sim. Eu posso ter um casamento, mas se eu não tiver a minha identidade definida de quem eu sou, independente daquele marido, daquele filho, eu não vou estar bem. E quem é que define essa minha identidade sem um pingo de erro? É Deus. Então, talvez quem esteja assistindo a gente não entenda, porque não tem esse olhar sobre Deus, ou nunca foi apresentado a Deus dessa forma. E talvez você nem esteja sentindo a emoção que a gente está sentindo aqui, porque ou você nunca precisou viver alguma dessa dor, e que bom que você nunca tenha vivido, ou você está tão no meio dessa dor que você não sabe o que fazer. E é só dar uma brechinha. Eu costumo dizer que Deus está disponível 24 horas do dia, todos os minutos, milésimos de segundo, para fazer o inimaginável na sua vida. E Ele só depende de você. Ele não vai chegar batendo porta, desmantelando tudo, sem que você peça e sem que você permita. Então, esse nosso bate-papo de hoje traz dores humanas, sim, consequências de sentimentos mal administrados e mal ensinados, sim, mas traz também um comum acordo de que não importa quem lhe ensinou ou que lhe ensinou, tem sempre um Deus disponível para trazer o ensinamento correto a qualquer momento, para botar a gente no trilho certo a qualquer momento. Basta só a gente permitir obedecer, se abrir e querer ouvir, né? Muita gente pergunta, como você escuta Deus? Me coloco disponível, me coloco em obediência e abro os meus ouvidos e o meu coração. Não adianta a gente esperar ouvir a Deus se a gente está no meio de uma bagunça, não quer consertar a bagunça, nem quer parar para sentir as dores da nossa bagunça. Não tem condições. Então, que você se permita experimentar. Como é que você vai saber que brigadeiro é gostoso se o brigadeiro está aqui na sua frente na mesa e você não pega? Então, que no único momento você queira pegar o brigadeiro que Deus está separando para a sua vida. Sidoca, não tenho condições de ter que dizer tchau para você. Já. Mas antes de dizer tchau, vocês querem Sidoca de novo aqui, eu acho, né? Quem sabe? Parte 2, quem sabe? Parte 2. Né? Não vai ter que ter uma segunda temporada? Tem. Eu acho justo. Tem, porque tem um lado que eu queria contar, mas não deu tempo. Não, então, minha gente, já manda comentário, já diga eu quero, eu preciso, eu necessito. Tem um lado bem pesado, tem um Eu lado muito necessito. doce. Deixa uma mensagem, uma palavra para quem está em casa agora. Talvez vivendo a mesma coisa, ou uma dor diferente, mas nesse mesmo olhar de que talvez não tenha jeito. Como Clara bem falou, talvez você não tenha sido apresentada ainda esse Deus de alguma forma. Às vezes até ouviu falar. Busca intimidade. Tem gente que nem acredita, né, Clara? Infelizmente. É uma pena. Porque realmente ele é real e ele existe na nossa vida de uma forma tão linda. Ah, por que passar por isso, então? Ele permitiu por algum motivo. E os propósitos dele, com certeza, serão melhores do que os meus. Verdade. Do que os seus. Então, seja luto, como eu passei, seja dificuldade financeira, como eu passei, ainda estou terminando de passar, seja problemas no relacionamento, como eu já tive, casos de doença na família, como eu já tive também. Nunca percam a fé. A fé, ela é a única coisa, esses dias o pastor falou, eu fiquei impressionada com, tão simples, mas a fé, ele disse, a fé é a única coisa que agrada a Deus que tem em nós. O resto nada presta.
E a palavra fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não percamos a fé. A fé que amanhã vai ser melhor, que a turbulência vai passar. Eu tenho algumas amigas que são queridas, eu não vou citar o nome porque tem umas 10 aqui, mas que trabalharam comigo na Jardinense, outras que estudaram comigo ensino médio, que a gente é amiga até hoje, quase 40, não vou nem dizer a idade, né, mas umas décadas aí. Amigas do Instituto do Rim, que eu sabia que no momento que eu ligasse, que eu dissesse eu quero colo, ou só que elas estavam ali e são verdadeiras amigas mesmo, pessoas que eu levo no coração. E a forma de Deus também dizer, olha, eu tô aqui. Deus usa pessoas, Deus usa animais. Quando eu tô chorando em casa, que eu ficava triste e juntava meus gatos, meus cachorros. Obrigada, Senhor, porque eu tenho eles aqui comigo. Então, não percam a fé e orar. Agora, a oração é orar e ter ação. Não é só orar e ficar esperando cair do céu. É, Senhor, me dá sabedoria. Eu tô errada? Me diz como é que eu faço, com quem eu falo, o que é que eu faço. Que ele dá todas as diretrizes e a gente não se perde. Amém. Tem um kit muito lindo para a Sidoca. Nossa. Nesse kit tem algo que Sidoca já pegou em primeira mão, porque ela estava no lançamento. Mas eu se recomendo, gente. Se diferente de você ainda não teve acesso, não estava no lançamento, está assistindo a gente de longe, não tem problema. Entra lá no meu Instagram, vai ter um linkzinho azul na bio, você pode clicar para ter acesso ao seu exemplar. Sidoca já tem o dela, tá? Já. Mas esse aqui você vai levar para alguém especial. já sei até Mas como aqui vou dentro dar. tem coisas que quase ninguém tem, Sidoca, especialmente para você. Gente, Clara, muitíssimo obrigada por esse momento. que Quando ela agradeço. falou, eu fiquei, gente, que honra, meu Deus. E agora que eu sou curtida também tem isso. Exato. Aí eu digo, gente, que emoção e tal. Eu disse, quando? Ela disse, dia 13. Eu digo, como assim? Que eu tenho que me arrumar, me preparar psicologicamente. Mas é super certo, eu recomendo de verdade, já li. Eu sempre falo para minhas amigas, tem um livro ali que eu vou emprestar, agora tem 2 vezes, hein? Cuidado. Porque realmente a história dessa mulher, cada um tem sua história, mas ela mexeu tanto comigo, você não tem noção. A gente não conversou ainda, né? Deu feedback. Como é real a vida espiritual. Eu sei porque eu passo por isso. Mas quem não teve ainda experiência, leia. Aqui tem respostas que você nem imagina. Clara falou uma coisa agora, só para finalizar, muito, muito, muito importante. Quando ela disse, a gente se abrir para Deus, se permitir e se disponibilizar. Qualquer um de nós, eu, você, as meninas aqui da produção, você que está em casa, você pode ser instrumento de Deus, se vocês quiserem. É só vocês se permitirem ouvir. Ai, como eu vou ouvir? Deus vai tratar com você. Não sei como é, ele fala comigo, eu sei. E vai lhe direcionar. Porque às vezes uma palavra de conforto, um abraço. Você vê alguém, ai que vontade de dar um abraço, mas eu tô com vergonha de. Porque às vezes aquela pessoa tá precisando só de um abraço. Pra não pular de uma ponte. Só de um abraço. Pra não tomar um veneno. Então dê um abraço. Até porque você já aprendeu que aqui a sua dor ela não acaba em você. Ela é canal de cura para outras pessoas. Então, obrigada por ter nos ouvido até aqui. Mais um episódio lindo. De outros que ainda virão. Então, continua ligadinho, atento, porque tem mais vozes que vão trazer cura para minha, para sua vida. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Eu volto, viu? Se vocês quiserem, eu volto. Volta assim. Ah,